Hoje nós vamos falar sobre atmosfera de milagre. Como criar uma atmosfera para que Deus possa se manifestar? Como é que, quando você olha na Bíblia, quando você olha na palavra de Deus, você vai perceber que os momentos onde a manifestação de Deus acontece, e fica complicado você ler do Gênesis ao Apocalipse, mas eu queria que você focasse, se você quiser aprender realmente isso, mergulhar nesse assunto, a gente não vai, aí 30 minutos, a gente não consegue falar sobre tudo, mas se você pegar, tá certo, os milagres que Jesus Cristo, ele realizou, você vai perceber uma coisa interessante, você vai perceber que existe um clima, havia um clima, havia uma atmosfera, havia algo que acontecia, que estava por trás de milagres. E eu quero estar pegando um exemplo com você, e nós vamos estar orando por milagres hoje à noite aqui, manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar, amém, gente? Vá comigo no livro de João, capítulo 6, versos 5 a 14, eu tenho certeza que você conhece bem esse texto. Diz assim: levantando os olhos, vendo uma grande multidão, eu estou lendo João 6, de 5 a 14, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. A propósito, só explicando para você, naquela época, um denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Então, aqui ele está falando assim, 200 dias de trabalho, certo? Então, é uma quantia significativa. Assim, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? Para tanta gente, disse Jesus, mandei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta. Eu acredito que algumas coisas, e lógico, a gente vai estar tocando em algumas coisas aqui, que se você prestar atenção, se você crê, quando eu pego esse texto eu percebo o que aconteceu, qual era o clima ali, qual é a atmosfera. Vale a pena dizer para você que tudo exige uma atmosfera, tudo exige uma atmosfera, tudo exige um clima. Gente, você já assistiu algum filme com luz ligada, gente falando, conversando? Não. Você já foi para um cinema onde você assiste com uma luz ligada e o pessoal conversando? Não. Qual é a atmosfera, Cláudio, de um cinema? O que é, gente? Escurinho do cinema. Geralmente, né, eu disse, frio, né? As mulheres geralmente levam alguma coisa ali, tá certo? Aí quem namora aproveita, nem assiste o filme. E aí você tem aquela atmosfera, todo mundo, assim, em qualquer lugar. Isso em uma conversa, a gente tem uma palavra chamada liderança subliminal, ou seja, como é que eu lidero, como eu influencio, sem as pessoas notarem. E, gente, exige uma atmosfera
Então, uma conversa que você quer ter, uma reunião que você precisa fazer. Então, é só para você entender que clima Jesus criava, que clima Jesus, ele fazia com que as pessoas tivessem, e isso viesse a acontecer uma manifestação de Deus. A primeira coisa, anota aí, gente, a primeira coisa, quando eu olho especificamente essa atmosfera, por que Deus se manifestou? Eles estavam longe de tudo, Se você pega o texto, tá certo? Se você pega o texto especificamente, eles estavam longe da cidade. A provocação foi Jesus conversando, e ensinando, e ficando tarde, e ele ali fez de forma intencional, para quê? Para que não tivesse saída, ninguém pudesse sair dali. E quando eles estavam com fome, o que vai acontecer? Vamos dar comida para eles, mas eles não dá mais tempo para ir para a cidade e voltar. Jesus provoca na nossa vida muitas coisas para tirar cada um de nós da zona de conforto. Milagres acontecem na nossa vida quando nós não temos mais saída. Eu conheço eu tenho um grande amigo, um amigo meu, e ele tem um trabalho excepcional. Em uma conferência, nós estávamos pregando juntos, e eu tive a oportunidade de estar mais próximo dele, e ele contava cada milagre. Ele trabalha especificamente em situações de risco, em países onde cristãos são literalmente, não é aquela, nem gosta, ele na verdade não posta nada, não faz nada, não é aquela foto, coisa de Instagram para chamar a atenção, não, literalmente. Ele sabe onde cristãos estão sendo perseguidos, ele literalmente pega esses cristãos e tiram e coloca em outro lugar. Esse é o trabalho dele. Ele passa por muitas situações complicadas. E ele me contou uma coisa que me deixou muito pensando. Muitas vezes eu refleti comigo mesmo, né? Ele disse que tinha uma família que ele estava para tirar desse lugar, e estava muito complicado, e ele não conseguiu chegar nesse lugar a tempo, e essa senhora, o marido já tinha falecido, tinha sido assassinado, e essa senhora estava com 2 filhos, e ela estava esperando o resgate dela, e aconteceu que essa senhora teve um problema grande com o filho dela. O filho dela adoeceu e estava para morte, mas ela não podia ir para o hospital, não podia usar os médicos daquele país, não podia, porque ela era cristã, era seguidora de Jesus, e quando ele chegou lá, ele chegou e disse: olha, eu soube que a senhora passou isso, eu soube que você deveria ter ligado para a gente, você poderia ter chamado a gente, você deveria ter procurado a gente. E ela disse isso. Fiz todo, para chegar a essa conclusão, que ela falou, diz assim: Pastor Mário, eu não tenho outra opção a não ser Jesus Cristo. Por que você não foi? Por que você não procurou? Por que você não ligou? Ei, seu filho poderia morrer. O filho disse: pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho outra opção. Eu só tenho Jesus Cristo. E aí ela diz assim: e o menino está ali, olha lá, está brincando. Sabe qual não? Tem cuidado de dizer assim, qual é o grande problema, né? Para não generalizar. Mas grande parte dos nossos problemas se encontra no I. Diga comigo, I. No I. E qual é o problema do I? Eu não entendi nada. Calma. Não, mas se Deus não fizer, não é só, não. Deus I. Mas se Jesus I, a gente sempre coloca o I. Mas acrescenta. O problema do I é o acréscimo. Se Deus não fizer, a gente acrescenta outra coisa. Se não sei o que, a gente acrescenta outra coisa. Gente, quando a gente chega a determinada situação de assim, não tem mais saída.
E eu creio, essa atmosfera não tem mais saída, Senhor meu Deus, e é por isso que eu estou aqui, porque o Senhor é suficiente na minha vida, é suficiente na minha vida. Gente, sempre que a gente está nessa atmosfera onde não existe mais saída, a única saída para mim e para você é Deus. Deus diz assim, agora está pronto para a coisa acontecer. Presta atenção na sua vida. Gente, eu tenho absoluta certeza que milagres na minha vida e na sua vida. E se eu abrisse oportunidade para você falar, eu tenho certeza que muitos aqui iriam concordar comigo. É verdade, pastor, é verdade. Quando o senhor falou isso, eu começo assim, Deus fez isso na minha vida, sabe por quê? Porque eu não tinha saída. Deus fez isso na minha vida porque realmente não tinha saída. Sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu não tinha e mais alguma coisa. Se Deus não fizesse, eu acrescentaria alguma coisa. Não tem. Ei, sempre que Deus agia, sempre que Jesus agia em milagre, a gente ia perceber, eles não tinham saída. Gente, sabe por que eu ouvi ali? Porque eles não tinham saída, não tinha como ir para a cidade, não tinham o que comer, só tinha uma coisa, eles tinham Jesus Cristo, e eles não sabiam, mas por causa de Jesus, eu e você, a gente precisa de Jesus, meu irmão, a gente precisa de Jesus. Jesus é suficiente na minha vida e na sua vida. Quando a gente estiver nesse clima, nessa atmosfera, onde não existe saída, qual é a saída? Os médicos são maravilhosos, a ciência é maravilhosa, o remédio tem o seu efeito, e o governo, o fulano de tal, o emprego, o recurso, tem o seu valor, mas tem determinada situação na nossa vida que não tem saída. Deixa eu te falar uma coisa, é nesse momento, creia que é dessa forma que Deus vai agir, é dessa forma, quando a gente não tiver saída, gente. Não sei a saída. Ou é coincidência, ou Deus faz desse jeito mesmo, gente. Deus só agiu na vida de José quando ele saiu da família dele. Quando ele deixou a família dele. Deus só fez algo na vida de José quando ele saiu da zona de conforto. Moisés, Deus só agiu na vida de Moisés quando ele tirou Moisés da zona de conforto. Deus só agiu na vida de Abraão quando ele quando ele tirou da zona de conforto. Paulo, quando foi tirado da zona de conforto. Impressionante. É esse lugar que você se encontra, essa situação que você se encontra, é incômoda, é dolorosa. Eu não estou entendendo, eu não tenho resposta. Quem sabe é esse clima que Deus vai agir. Quem sabe é nessa situação que Deus vai agir. Quem sabe que a mão de Deus vai entrar aí na sua vida quando você tiver esse desconforto espiritual. Quando esse desconforto espiritual se estabelecer, é sinal que Deus está para agir na minha vida e na sua vida. Eu me lembro muito bem, foi crucial para mim, crucial. Para mim era um treinamento, para mim era mais um treinamento, para mim era mais uma experiência de liderança. Ei, gente, eu lembro muito bem, quando eu fui fazer esse curso, eu ganhei esse curso, e eu saí de Fortaleza, fui Fortaleza, São Paulo, Los Angeles, Maui, ali no Havaí. Esse curso eu ganhei, e eu me lembro muito bem, que ali sentado, e era um momento muito crucial, começo de igreja, início de igreja, e a gente estava em momentos cruciais aqui na igreja, minha vida profissional, a questão profissional, igreja crescendo, é uma decisão muito difícil para mim, e eu fui para esse período. Eu me lembro muito bem. Estava com um livro ali, a minha caderneta, e eu me lembro quando eu saí de Los Angeles para Maui. Era noite, todo mundo dormindo e eu ali na minha cadeira. A presença de Deus ali veio naquele avião. Essa presença de Deus veio naquele avião. E eu comecei a ler aquele livro e comecei a orar com Deus. Disse, Deus, o que é que está acontecendo? Para onde é que eu vou? O que é que o Senhor quer fazer comigo? E Deus falou ali claramente, Costa Neto, eu estou te tirando de seus amigos, da sua família, do seu ambiente.
E eu tenho algo, e eu vi claramente que quando Deus quer fazer coisas na nossa vida, a gente vai entrar em momentos que incômodo, a gente vai passar por situações de incômodo, mas Deus está tratando a minha vida, é como uma criança que vai nascer, ali existe um esforço, ali existe uma dor, ali existe algo, uma mulher que vai dar luz a uma criança, não é fácil, gente. Não, eu nunca tive menino, não, mas eu sei. Precisa ter para a gente saber. E é incômodo, mas eu quero declarar para você, quando a gente está nesse lugar de incômodo, é o clima que Deus vai começar a tratar a minha vida e a sua vida. Eu declaro, ei gente, eu declaro, se solta a corda, deixa Deus fazer, deixa Deus te levar, mas crê que é esse clima onde Deus começa a operar. Isso que aconteceu, gente, é um clima que Deus criou, Deus forçou isso, Deus sabia, Deus sabe fazer. Então quando a gente estar nesse lugar longe de tudo, esse lugar de incômodo, essa zona que incomoda a nossa vida, essa zona que Deus está tratando a minha vida e a sua vida. A segunda coisa que eu vejo, a atmosfera de milagre. Quando eu olho para esse texto, eles tinham uma grande expectativa. Eles tinham uma grande expectativa. Eles começaram ali, eles não saíram daquele lugar. Eles começaram a gostar da presença de Jesus, dos ensinos de Jesus. Eles tiveram fome e ali foi criada uma expectativa no coração deles, gente. O livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 6. Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 6, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé, continuando, eu estou lendo ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí o 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode ser que quando você olha para essa situação, gente, eu acredito que havia um clima ali onde diziam, rapaz, Jesus sabe o que vai fazer. Eles estavam com fome, eles estavam longe da cidade, mas havia algo no coração deles, no sentido de assim, algo vai acontecer aqui nesse lugar. Algo vai acontecer aqui nesse lugar. Moisés, quando trouxe a palavra de generosidade, falou sobre uma palavra, citou uma palavra chamada expectativa. Diga comigo, gente, expectativa. Vamos lá, gente, expectativa. Expectativa é um sentimento da alma, meu amigo Rodrigo. É um sentimento da alma. A fé é uma atitude do Espírito. Vocês não ouviram, não. Vou repetir novamente. Fé é uma atitude espiritual. Expectativa é uma atitude da nossa alma. E essas duas coisas precisam estar juntos. E quando as duas coisas se juntam, o quê? A minha atitude de alma. Cláudia, a minha atitude de alma. Rapaz, Deus vai fazer. Algo vai acontecer. Está no tom não, né? O Espírito. Não, tá não. Vou cantar não, senão eu tiro o lugar do Carlinhos, já vai perder o emprego dele. Mas a gente começa a cantar, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu preparo o que é minha alma. Eu preparo a minha alma. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu não sei o que é que vai acontecer, mas Deus vai fazer, mas também, ei gente, peraí, porque daqui a pouco a gente se levanta e dá glória, aleluia, mas também, a minha expectativa de alma, as minhas palavras, mas também eu começo a pegar a minha expectativa da alma e começo a jogar a palavra, algo vai acontecer, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos, algo vai acontecer, porque
Deus escuta a nossa oração, porque algo vai acontecer. O Senhor é o meu refúgio, porque algo, você vai começando a expectativa da alma e joga a palavra de Deus e a expectativa da alma, a palavra de Deus e a expectativa da alma, a expectativa da alma e a palavra de Deus. Ei, já pensou como é que seria o nosso dia? Ei, já pensou como é que seria o seu dia? Quando você começar, algo vai acontecer, não é porque eu somente sinto, o meu sentimento é importante, mas eu jogo a palavra de Deus, eu começo a orar a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ei, alma, escuta, algo vai acontecer, porque a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão todos os dias da minha vida. E começa a expectativa da alma, fé, palavra de Deus, expectativa da alma, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e Deus diz que para chegar para Ele, eu preciso crer. Ei, gente, expectativa, fé, expectativa, vem comigo, fé, expectativa, fé. Olha na Bíblia, gente, a atmosfera do milagre sempre Deus provocava. Cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem, chama o cara, deixa ele gritar. Chama o cara. O que é que você quer que eu faça com você? Pode pedir o que você quiser. Posso pedir, Senhor? Pode. Expectativa da alma, fé em Jesus. Se Ele está me perguntando, é porque Ele vai fazer. Se está escrito, é porque vai acontecer. Se Ele falou, Deus não é Deus para mentir, vai acontecer. Expectativa da alma, mas também o que? Fé na palavra de Deus. Porque se eu tiver só expectativa, gente, pode ser que seja algo, cuidado, gente. Cuidado com algumas coisas que a gente fala, mas a gente precisa de explicação. Falar palavras positivas tem o seu valor, mas não é determinante. Eu posso falar palavras positivas, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas eu estou falando palavras positivas. Palavras positivas têm o seu valor. Vocês são inteligentes. Falar coisas boas tem o seu valor, mas não é determinante se não tiver a palavra. As coisas só acontecem, não é porque as palavras positivas que eu faço, é porque existe a palavra de Deus. Porque existe a palavra de Deus, Agora deixa eu te falar uma coisa. Existe a palavra de Deus, mas eu digo assim, eu não creio. Oh, corra linda, Jesus, esse teu texto aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ai, que coisa linda. Senhor, mas é com os outros, comigo não acontece não. Ei, mas quando eu jogo expectativa, sentimento da alma, atitude da alma, fé, atitude do Espírito, atitude espiritual, atitude da alma. Ei, o clima muda. Amém, gente? Terceira coisa, a gente para orar. Eles estavam longe, não tinham saída, só era Jesus, eles tinham uma grande expectativa. E eu acredito também, gente, que o milagre acontece quando a gente está disposto a dar. Quando eu olho para o texto, gente, é um negócio meio maluco, né? Quando você olha para o texto, né? Você diz assim, André chega e diz, Senhor, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Versão Costa Neto. Coitado, levou para comer.
A mãe dele diz: filho, você vai para onde? Mãe, eu vou ali, Jesus vai ensinar. Onde é? Onde? Lá. Gente, assim, quando a gente vai para Israel, a gente visita alguns lugares, a gente não pode dizer que literalmente Jesus esteve ali, mas aquela área, aquele lugar, mais ou menos aqui Jesus esteve. A gente esteve ali, aonde aconteceu esse milagre. A gente vai de ônibus. E quem sabe a mãe desse menino diz assim: ei filho, tu vai para onde? Vou não sei o quê. Lá meu filho, vai demorar muito lá. Tome aí um peixinho, um pãozinho aí para você comer. Versão Costa Neto, pelo amor de Deus, não vão dizer que está na Bíblia não, gente, pelo amor de Deus. Não diga assim: eu aprendi lá na videira, não. Eu pensando aqui, né, conjecturando aqui as coisas. Ele saiu ali para comer e tal, e ali de repente tinha 10 peixes, e tinha 15 pães, aí começando a comer, pãezinho, peixe, aí André viu, e rapaz, aí depois quando ele, ei, Jesus, tem um menino ali que tem, ó, assim, um peixinho ali. Quem sabe o menino tomar um susto, ei, por que... Gente, pelo amor de Deus. Ele deu, o menino deu. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Oferta mexe com o espiritual. Oferta mexe com o espiritual. Impressionante. Pode não ter sido com você. Pode não ter sido acontecido com você. Uma das áreas que as pessoas demoram a se converter é em generosidade. Ser generoso não se aprende com livro. Ser generoso é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Quando você olha nas Escrituras, tudo no reino espiritual, diga comigo, gente, tudo. Vamos lá, gente, tudo no reino espiritual funciona com oferta. O reino espiritual de Deus e o reino espiritual das trevas. O reino espiritual funciona com oferta. Uma atmosfera de milagre acontece quando eu estou disposto a dar, mesmo quando eu não vejo sentido em dar. Você está precisando. Eu sei que você está precisando. Mas como é que está o seu coração para ajudar outra pessoa? Mas pastor, eu estou precisando. Mas acontece algo espiritual quando você diz assim: eu estou precisando. Mas mesmo quando eu estou precisando, Senhor, meu Deus, eu vou ajudar. Eu vou dar. Acontece algo no reino espiritual. É um estudo que eu vou dar no final do mês, no culto nosso Empreendedores do Reino, sobre como mexer no reino espiritual através da generosidade. Gente, não faz sentido. Por quê? Por que a gente muitas vezes não entende? Porque fomos criados, a nossa cultura, o nosso país, não é sobre certo e errado. Nós fomos criados num ambiente capitalista. O ambiente capitalista é o que, gente? Eu pago, eu recebo, eu dou, eu compro. É matemática. Quando eu olho na Bíblia, sempre que existe milagre, por trás existe uma atmosfera de quê, gente? De generosidade. Todas as vezes que Jesus curou, diga comigo, gente, todas as vezes. Vamos lá, gente, todas as vezes. Todas as vezes que Jesus curou, o que é que ele dizia? Ai, glória a Deus, obrigado,
Jesus, obrigado, Jesus. Quer agradecer a Deus? Quero, Senhor, que milagre maravilhoso. Ele diz assim: vai ao templo, ao sacerdote, apresenta a tua oferta. Algo espiritual na generosidade. Ei, gente, Satanás sabe que o único concorrente, escuta aqui, o único concorrente dito por Jesus Cristo é um. O único concorrente dito por Jesus, ele fala dinheiro. Dinheiro. Vou explicar. O culto dos empreendedores vai ser gravado, se você puder ver, você vai estar disponível. Mas quando existe uma atmosfera da oferta, do resgate, aquele menino, ele pode ter a mãe ter dado, pode ser que ele sei lá porque é que ele deu, mas ele deu. Ele deu. Gente, ele saiu de casa com 5 pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, ou 10 pães e 7 peixes, comeu uma coisa. Ele voltou, gente. A mãe: filho, tu esteve aonde? Não, estava lá, o dia todo foi. E que é isso aí? Mãe, se eu contar para a senhora. Meu filho, não foi 10 pães, 5 peixes que eu dei, sei lá, e você voltou com um cesto de pão. A Bíblia diz que eles comeram o que quiseram, fizeram o que quiseram. Quem quis levar para casa, levou, sobrou, porque uma pessoa foi generosa. Há um milagre, gente. Há um milagre. Por que oferta mexe o reino espiritual? Porque quando a gente está disposto a dar, a gente está dizendo: Senhor, não é dinheiro que eu confio, não é coisa que eu confio, Senhor, eu estou dando aqui para Ti, para dizer assim: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Essa oferta, Senhor, meu Deus, não é quantidade, é atitude. Senhor, meu Deus, a minha atitude eu quero confiar no Senhor, eu não confio em coisa, eu confio no Senhor. Quando não existe mais saída, quando fé se junta com expectativa, quando eu estou disposto, no meio à dor, no meio à dificuldade, a confiar no Senhor. E como é que eu faço isso? Quando eu oferto a Deus, 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 quando eu estou disposto a ofertar a Deus, a ajudar a gente, a ajudar no meio da dor, ajudar no meio do sacrifício, levantar pessoas quando eu é que preciso ser levantado, alegrar pessoas quando eu preciso estar alegre, quando eu gero experiência ou de esperança na vida das pessoas, quando eu estou precisando de esperança, quando eu levanto os outros, quando eu preciso ser levantado, quando eu dou, mas na verdade eu estou precisando receber, quando meu coração for rendido isso ao Senhor, ei gente, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Eu acredito que nós temos essa atmosfera aqui nesse lugar. Ei, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, começa a dizer: Senhor, meu Deus, eu estou pronto para o milagre, Pai. Eu estou pronto para o milagre, Senhor. Eu estou pronto para o milagre.